conseguimos a pulseirinha mágica para conseguir acompanhar vocês aqui dentro. E Vou gravar. eu queria saber, desde quando você está no começo no grupo? Assim, Eu sou fundadora. fundadora aqui, desde o começo, junto com Com Gilei. Quer dizer, na verdade, é essa a primeira pergunta? Tá, não. Eu fundei esse trabalho, foi fundado por mim, né? Adriana Aragão, Fabi, Mazé Sintra, Nega Duda. Depois aí com o Gilei, né? Que aí vem com o tempo. Dave, que é da produção, Wanda, Sossô Parma, que está há 10 anos, né? Todas as coordenadoras, a maioria estão. Silvana. É isso. E por quê? Por que você fundou o Ilu? Na verdade tem um pouco a ver com a minha história, né? Podia contar pra gente? Fazer um pouco? Eu sou percussionista, eu trabalho desde os 17 anos, eu toco percussão, mas especializei especificamente no tambor, né? Quando eu falo que o tambor que me empodera é o específico, não é qualquer tambor, é um tambor mesmo. E eu sou estudiosa dos tambores do ritmos Malinquê, né? Que é do Império Mali. Esse aqui. Então, pelo fato de eu ter entendido e recebido também essa missão, né, de ampliar tanto para mim, né, como para as outras mulheres também, esse empoderamento, porque foi o tambor que me deu, eu disse, porque eu vou ficar com esse poder só para mim, né, vamos empoderar outras mulheres. de erradicar Exatamente. E aí essa é a ideia, assim, não tem muito a ver assim, não, fundei porque eu era feminista. Não, tem a ver porque minha primeira formação é a formação de música, né, eu tenho minha segunda formação em sociologia, mas a minha primeira é musicista, né? E aí pelo fato de eu estar nesse trabalho e eu comecei em 89, né? 87, 89 por aí profissionalmente, e aí não eram muitas mulheres que tocavam, e isso era um problema, assim. Você tentou tocar em alguma escola de samba? Na verdade, eu fui até chamada, já colocaram Vai-Vai e tal, que eu sou muito amiga do Tadeu, que é o primeiro mestre de bateria de lá. Mas a escola de samba me servia muito mais como estudo, né? Como estudo da percussão, né? Como ir lá, ouvir, como os caras tocam assim, a caixa faz isso, o gogô faz aquilo. A escola de samba me servia, quer dizer, servia não, né? Uma cena Brasilândia, no bairro da Zona Norte, onde ainda existiu Rosa de Ouro, ela lá, né? Sei lá, eu morava 2 quadras assim da Rosa de Ouro. Então eu cresci um pouco, minha primeira formação assim de percussão foi a própria escola de samba. Então, e claro, observando, era óbvio que mulheres não tocavam mesmo, né? Hoje até tocam, né? As mulheres até tocam. Não tocam os instrumentos de chamadas, né? Como o repinique, que é um instrumento de responsabilidade, um surdo, um contrassurdo, mas aí é uma questão... ganhando espaço, você sente isso? Eu acho que elas estão nesse espaço, né, que é diferente. Isso não importa qual instrumento que você tocar, né? Todos têm o seu valor e todos têm a sua sonoridade que vai dar numa coisa só, numa única música, né? Vamos dizer assim. Mas geralmente elas não estão num instrumento de responsabilidade. Assim. Ainda hoje assim? Na escola de samba? Sim. Raramente você vai ver uma mulher com um repinique na mão, né? Uma caixa na mão, né? São raras. Mas tem, assim, no Rio até uns meses atrás eu fui na Mangueira, assim, no Salgueiro, que eu tenho algumas amigas lá, e aí eu falei, que bom, né, agora as mulheres estão podendo, né, tocar caixas, né, mas o instrumento repinique, que é o que chama mesmo a escola de samba toda, ainda é uma coisa, é um lugar, dado instrumento para os homens, que aqui não tem muito isso, né, pelo fato de ser uma bateria feminina, então todos os instrumentos aqui têm as suas responsas, né, tem os seus pesos, tem... E o que o Ilu representa? Não só para você, mas para a sociedade, depois desses 10 anos, o que... O Brero
acho que o Ilu representa uma resistência, né, de resistência e toda uma, como que eu digo assim, toda uma explosão de cultura negra, né, que não se aprende na escola, não se aprende nem na universidade, né. Eu faz 4 anos que eu me formei, eu tive aula de cultura africana e afro, mas é muito passando, assim, né, não tem tempo de você questionar muita coisa, né. Um curso de sociologia para mim teria que ser 6 anos, né, eu fiz em 4 anos, mas eu acho que o significado do Ilu tem essa importância dessa explosão de cultura africana, né? E a gente traz isso nos nossos temas, né? Tem temas, por exemplo, Rainhas Candaças, todo mundo fala, nossa, mas quem é Rainhas Candaças? Rainhas Candaças são mulheres do Egito, de Meroé, de uma cidade de Meroé, que eram mulheres mesmo, de impérios, e a cidade era comandada por elas. Por exemplo, Rainha Sabá era uma Candace. Então, e aí, por exemplo, e aí a gente vai revelando histórias também, né? A cultura africana por meio da arte. Por meio dos temas. E com isso faz com que nós mesmos, dentro do grupo, tenha que estudar. Né? Então, você traz um tema, mas você não. Aí você tem que estudar ele. Por exemplo, Rainha Nzinga, que foi o primeiro tema, nós trouxemos um historiador da USP e tudo mais, que ele faz um trabalho com capoeira Angola e Rainha Nzinga nasce em Angola. Rainha Nzinga era uma mulher que tinha um exército masculino, que são os Zagas, mais de 200, 300. Só que ela era a comandante. Então, a primeira... E isso tudo, o fato de... vamos falar sobre Rainha Nzinga. Tá, mas quem... Claro, a gente chama pessoas que sabem desse tema, que estudam esses temas da universidade e passam. Quando necessário, quando não é na normalidade. Às vezes a gente tem que buscar, né, essas histórias com os griots, vamos dizer assim, né, que não estão na universidade. Uma pena. Porque eles são... Ontem eu estava inclusive com Tomani Koyate, que é um Djele, ele não é nem um griot. Ele diz que o griot pode brincar. O Djele não. O Djele tem uma responsabilidade como um ministro. Ele diz, como um ministro aqui no seu país. Eu falei, entendi. Então, temas assim, como Rainha Nzinga, por exemplo, que também tem história, mas é muito ampassando. Aí, Rainhas Candaças, os 12 ministros de Xangô, por exemplo, em 10 anos, as homenagens sempre foi para as mulheres, né? Porque tem Raquel Trindade, que é filha de Solano Trindade, Leci Brandão, que é a nossa madrinha, Carolina Jesus, a última, Nega Duda, né? Nega Duda. Então, assim, e aí, todos esses anos, porque a ideia também é isso, né? É fortalecer essas histórias também africanas e histórias de mulheres africanas também. Então, aí, durante esses 10 anos, só foi um ano que teve 12 ministros, né, de Xangô. Porque o Ilobá é regido por Orixá Xangô. E como era 2012, nós fizemos uma homenagem ao nosso patrono, né? Então acho que tem essa importância, também de incluir, né? Uma importância de apropriar as ruas, porque nós fazemos isso na rua, né? Uma apropriação difícil, né? Então é como se a gente tivesse um exército, como Rainha Nzinga, mas um exército feminino, né? Porque, claro, hoje em dia, até as próprias pessoas que o viaduto do chá, os moradores são donos de lá, não é a gente, né? Por mais boa intenção que a gente tenha, eles são moradores. E hoje nós convivemos com muita harmonia, assim. Quando a gente chega, eles dizem, gente, as meninas chegaram, né? Já quem vai, chega às vezes um cara nas bebas, aqui não, aqui as meninas não. Então já tem uma relação. Inclusive, no final, a gente convida eles pra festa, porque a gente dá uma festa. É muito interessante, uns deles foram também. Então, assim, acho que tem... O Ilu é muito amplo, né? Ele é muita coisa, assim, né? Tem a questão da religião também, né? Da religião africana. Sim, tem isso e tem... Que é, na verdade, a gente trabalha com a religiosidade, né? A gente não trabalha com o ato da religião em si, né? Que isso tem uma grande diferença. Você não precisa ser do candomblé para estar no Ilu, né?
mesmo. Acho que são poucas pessoas que são feitas no santo, né? Que são iaôs. Iaô significa o que nasce. A palavra iaô é o que nasce. Então, necessariamente, elas não precisam, mas porque faz parte desse legado, né? Desse legado africano, né? Que veio pra cá. E a raiz brasileira. Sim. E que fica escondido e, na verdade, também é estereotipado, né? Na verdade, a religião africana, ela é estereotipada hoje no Brasil. Como mal, como essas coisas, né? Isso tem uma manipulação, né? Tudo que é muito forte, tudo que tem muito poder, né? Porque ele tem que ser vedado, ele tem que ser cortado. Então, uma das formas também era que nossos ancestrais perdessem a comunicação com nossos deuses, que a gente realmente acredita. Se você acredita em Buda, sem problema. Se você acredita em Krishna, sem problema. Eu acredito nos orixás, né? Só que era uma, né? Mas os negros africanos foram os negros, os escravizados, né? Que a gente não usa mais a palavra escravo, são escravizados, eles foram escravizados. Então, eles eram tão mantenedor eu acho que é um ouro cultural, assim, que, né, a coisa do secretismo, inclusive, quando se pegou um santo católico, né, como Santa Bárbara, porque os orixás se cultuam, né, todos eles têm uma ligação com a natureza. Então, a terra é a coisa mais importante. No entanto, dentro do candomblé você anda bem descalço, todo o tempo descalço, assim, para ter essa conexão. Então, então eles colocavam uma mesa e começavam a cantar, só que em cima estava Santa Bárbara, São Lázaro, tal. E na verdade os orixás estavam ferramentas, tudo que se conseguiu trazer, né? Uma semente, uma flor, deixa eu ver que eu tenho, né? Vou ter que levar, né? E aí, quando entravam, né? Mas vocês faziam, não, a gente tá tranquilo aqui, moço, a gente tá rezando. Quando eles saíam, claro, eles olhavam e viam o que era, e aí isso se resistiu. Por isso que o candomblé, se todo mundo se canta queto, nagô, jeje, em outras línguas, comum, isso você não aprende, não tem escola para isso. Então isso é uma... Moralidade, a tradição. Isso é uma, né? Então tem não sei se é um livro, mas tem uma história, né, que no Benin, né, a representação do baobá, por exemplo, né, quando chegava no porto de Benin, os colonizadores, eles pediam para os homens dar 9 voltas e as mulheres davam 9 voltas, como se chama árvore do esquecimento. Só que isso não adiantou nada. Mas isso era quase uma punição. Era quase que assim, olha, então agora a partir de hoje você vai dar volta aqui. Isso é para você esquecer. Tudo que você... Existe isso, chama árvore do esquecimento. Pesquisa depois. Que aí vai contar essa história aqui das 7 voltas e tudo mais. Então, tem muitas histórias assim. Eu acho que o é importante tanto para as mulheres, né? Isso independente da cor da mulher. Claro que a mulher negra, esse trabalho é dirigido por uma mulher negra, né? Mas isso não é um quesito para você estar dentro do bar. Você tem que ser mulher. É diversificado, exatamente, né? E é importante que as mulheres brancas estejam dentro desse trabalho para elas entenderem, né? Toda a complexidade que a gente vive mesmo. Isso é fato. O Brasil mesmo com cotas, com milhões de coisas, isso não é... a gente incomoda em alguns lugares mesmo. Eu percebo porque eu tenho acesso em outros lugares, como, sei lá, assim... Eu acabei de postar até no meu Facebook, eu dei uma entrevista para El País. E eu conto pra ela que fui num restaurante dali, na Travessa da Paulista, e eu pedi uma carta de um vinho, E o moço disse assim, eu falei, eu quero esse vinho. Ele falou assim, mas é R$150. Eu falei, não, mas eu não perguntei o preço, eu quero que o senhor traga. Ah, tá. Isso tem que estar muito forte, porque a gente percebe isso todo o tempo. Já andei no metrô, aquele metrô da Paulista, você vê uma pessoa, como ela ter lugar, mas ela não vai sentar do meu lado. Isso é só quem tem a pele negra que sente isso. Mas eu sou muito
muito forte por reconhecer a criação da humanidade, né, que vem de África. Então eu passo por cima dessas coisas. E também não vou ficar nesse lugar de me vitimizando e tudo bem, sou mulher negra, coitada. Não, ao contrário, eu vou me empoderar muito mais. E não, se você está dentro do Lobá, mesmo você tendo uma pele branca, você não é a opressora, nem a minha opressora. Porque se você está lá, você quer saber e que está junto. Porque o opressor tem nome, tem lugar, né? E tem cara. Qual a importância do tema que você acha? Porque, na verdade, a gente resgata as histórias de mulheres negras que é também ocultado pela sociedade, né? E a gente começa... Eu acho que a gente fica sempre no anonimato, né? A gente constrói, mas a gente não está na história. A gente construiu, né? Nossos ancestrais construíram como os indígenas, né? Quem são donos daqui do Brasil são os indígenas. Se tem que dar a reverência a alguém, não somos nós negros, inclusive somos os indígenas. E também que foram dizimados. Então, assim... por isso que foi bom eu estudar, por isso que eu fui estudar, porque eu queria sair desse lugar só de não, porque sou uma mulher negra, então tem que isso, não, foi entender quais eram as ferramentas de manipulação, né? Então tudo isso, você aprende isso na sociologia, quando você faz sociologia, né? Então a importância inclusive de trazer esses temas dessas mulheres, na verdade é contar as reais histórias dela, né? Porque, por exemplo, sei lá, vou te dar um exemplo que não é feminina, mas por exemplo, a revolta da Chibata. A gente aprende que a revolta da Chibata, os negros se revoltaram, mas não é muito bem claro. Na verdade, por exemplo, a revolta da Chibata conta a história do Almirante Negro, né? Porque na verdade ele tinha muito amor pela Marinha e era 1910, ainda tinha o bolo, a chibata e tudo mais. Só que é um cara negro, né, que ele bota 3 cargueiros maiores de guerras, né, navios de guerras. Ele faz uma baliza na Baía de Guanabara, não sei se você conhece o rio, mas aquilo é quase... Como que ele consegue fazer aquilo? E põe os canhões em frente ao Rio de Janeiro. Olha, querido, ou vocês vão parar com esse negócio, ou não vão. E ele não tem coragem, na verdade, né? Eu conheci o filho dele, eu acabei de fazer uma peça com o Almirante Negro. E ele mora lá no Meia. E aí ele... Então, assim... aí tem essa história, mas é muito rico, assim, porque aí tem um jornal, tem o Gilberto Amado, que é um cara que faz um puta, assim, texto dele, assim, sabe, assim, é de chorar o texto, essa história. Então ele, né, e aí como né, ele é um homem negro, porque eram financiamentos ingleses, era alta tecnologia, como ele, sem acesso, mas ele só na observação da coisa. Então só que você não reconta essa história. Como não sei se eu estou fugindo um pouco, mas é como... Não, isso é incrível. Como as pessoas... Quem fez o primeiro transplante do coração, essa coisa de transplante, de cuidar do coração, é um homem negro. É um filme que chama Quase Deus. Americano. Isso, entendeu? Então, assim, essa é um pouco nossa história, de pegar esses temas, de pegar essas pessoas e recontar essa história verdadeiramente, como elas são. Né? Essa é uma grande preocupação de você. Do Ilu, exatamente, né? E também é isso, né? Deixar os anônimos seus protagonistas. Porque eles são, né? Exatamente. E através da cultura, conhecendo a cultura, você acha que é mais fácil da pessoa ter autoestima, do negro ter autoestima e conseguir, por exemplo, encarar os desafios, conhecendo a sua cultura, ter orgulho da sua cultura, da sua raiz, que muitas vezes é perdida, como você mesmo falou. A gente sabe muito pouco. É mais fácil encarar? É isso, eu acredito muito. Eu hoje, uns tempos atrás não, assim, né? Mas eu acho que tem duas coisas. Eu acho que com a musicalidade, né, com a cultura do continente africano e com o estudo, ninguém te pega. Não adianta. Tá bom, obrigado. Sabe, assim, muito obrigado. Mas ninguém te pega. E é isso, assim,
É claro que a gente sabe dos maiores genotis da população, dos jovens negros na periferia. A gente sabe disso, não é? Né? Eu vivo num universo, né? Eu nasci nesse lugar, na Brasilândia, hoje eu não moro mais lá, mas minha mãe mora lá, todos os meus parentes moram lá, eu sempre vou lá, entendeu? Assim, né? É minha identidade. Sem não se perde, né? eu não posso andar para frente, porque eu tenho que andar, mas cada passo que eu conquisto, eu olho para trás e vejo de onde que eu vim, né? Então, eu acho que tem isso, eu acho que tem a ver que você se fortalece, claro, porque você se fortalece, porque você vai saber falar muito bem, né? Porque se você tem a prática, e tem o estudo, ninguém te pega, entende? Então eu acho que tem a ver isso. Eu acho que tem a ver também você retomar isso com as suas famílias, sempre. A gente tem que saber, não importa se é branco, se é negro, se é branco, tem que saber a sua história. Você tem que saber a sua história. E eu acho que sim, eu acho que é isso. Eu acho que inclusive muitas mulheres se sentem pertencentes a alguma história. Porque é muito importante se sentir pertencente. Tem muitas mulheres assim, a gente tem, no final do processo, a gente tem uma reunião pra gente perguntar, mas o que você sentiu, o que é estar nesse trabalho pra você, você quer continuar, o que mexeu, o processo foi bom, a sua relação com a sua coordenadora foi boa, não foi boa, tudo não é simplesmente, falou, tchau bonitas, não, né? Não é só questão lúdica, não. Então assim, tem muitas mulheres negras, tem muitas, né, que você está dizendo, tem muitas mulheres negras que a partir desse trabalho elas começaram a se assumir enquanto mulheres negras, enquanto identidade, né? Então, representação. Isso, porque você conhecendo a sua história, é mais fácil você assumir, né? Porque isso foi cortado. Como você mesmo falou lá, você corta toda a sua relação com a sua cultura, né? Os africanos vieram pra cá e tiveram a história deles cortadas, né? E a nossa raiz, na verdade, porque o Brasil é um país mestiço. Exatamente. Somos em três, né? Temos portugueses, indígenas e africanos. Isso não tem como negar, né? Só que é isso, parece que o que predomina sempre é a questão, né? A gente é muito europeizado, tem cabeça muito colonizadora. A gente mesmo, tanto os negros brancos, tem que parar com essa coisa, tirar essa coisa de, não, melhor, tudo que tem de fora é melhor, né? Ao contrário, senão, sabe, assim, numa boa, assim, senão milhões de pessoas não viriam pra cá. Gringos estudar por que eles querem estudar? Não estou entendendo, né? Enlouquecem quando vem uma apresentação como essa, né? Sim, ficam doidos, assim. Acho que tem uns 3, 4 doutorados que ainda vai rolar sobre o Inová, assim. Nossa, a gente queria saber de um livro. Aí, a gente tá louca. A gente vai do na mesa, que é um outro projeto. Mas, e tantas mulheres, também porque, por exemplo, a gente tem um projeto que chama Ilu na Mesa, né? Que é ciclos de palestra, que a gente já foi pro 20º já, isso é feito dentro da ação educativa, e a gente sempre, quem Ilu na Mesa sempre é mulheres que estão na mesa. No começo a gente fazia um pouco, a gente pegava um assunto e chamava uma mulher da academia e uma da oralidade para falar da mesma coisa, né? Uma da prática e uma do intelectual. E era muito rico, assim. Hoje a gente chama, e tem vários temas, depois você pode pedir pra Baby, assim, isso é um projeto, assim, que vai vir que na verdade, e elas sempre falam do ativismo dela, ou do tema, por exemplo, sei lá, gênero e raça. Então foi uma especialista nisso, acho que foram 2 até, para falar. Por exemplo, tem uma menina, o branqueamento. A gente veio falar da negritude, ela escreveu uma coisa que chamou o branqueamento. E ela é uma mulher negra, ela até falou assim, olha, me desculpe, gente, mas eu não vou falar de negro, eu vou falar de branqueamento. Mas ela fez uma pesquisa de campo incrível. Então são vários temas, tem uma que era Kiusan e Fantaconatê. Fantaconatê é de Guiné-Conakry, do oeste da África, e Kiusan, que é uma historiadora, tem livros didáticos e tudo mais. Ela chama Kiusan Oliveira, ela é doutora, né? E ela é uma Yalorixá também e dança também. E aí a gente chamou para dizer como que Fantaconatê vê
né, a dança africana, e como que o Sam vê a dança afro-brasileira, que são por exemplo, Fanta Konaté nunca tinha visto, falou assim, orixá, nunca vi, não sei, agora ela sabe, né? Mas então isso era interessante, porque parece que não, África é só orixá, não, África, né, tem muitas danças, dança pra tudo. E cada país até pra morrer lá... dança. Então tem todos os ritos, né? Cada país tem uma cultura, na verdade, na verdade, etnia dentro da África, de cada país, tem uma cultura... É como o Brasil. É. Você vai assim pro Maranhão, é uma coisa, você vai pro Rio, é outra coisa, você vai pro... Entendeu? É uma diversidade muito grande, né? Mas assim, até isso, os colonizadores, os intelectuais europeus fizeram, porque eram eles que escreviam de África, não é africano escrevendo de África, é europeu escrevendo de África. Aí fica difícil, né? Então... a história africana colonial europeu. Exatamente. Colonizador, que é pior. Exatamente. E aí a gente mesmo tem que parar, porque eu sou questionada também por ter mulheres brancas dentro do trabalho e papapá. Eu falo, gente, mas qual... Também, vocês têm. A presença de homens, mas isso eu não sou questionada, Não por é? exemplo. Isso a gente Questiona não seja mais, questionar a gente porque tem homem, não, né? Isso não, mas assim, a questão que pega... Mas pelo fato da gente já entende que se a bateria é aquela, ok. Mas assim, eu sou muito questionada por isso, porque tem mulheres brancas, porque não sei o quê, porque eu já não sei que mais resposta que eu tenho, então, assim, mas o que eu realmente acho é que assim, o fato de conseguir reunir tantas mulheres, tanta diversidade, talvez, como eu digo, eu quero construir pontes, não muro. Né? Então, porque talvez se eu construísse um trabalho diferente, assim, eu tenho um trabalho com mulheres loiras, todas eram loiras, e eu fazia um trabalho de cultura africana. Então, Beth, você está querendo aproveitar de alguma coisa. Mas não é isso, né? Não é isso. E essa coisa de criar, né, derrubar os muros e criar a ponte, talvez eu não teria 15 mil pessoas olhando de várias diversidades, de vários gostos musicais, de cineastas que vão lá, entendeu? De família, criança. Então talvez eu não conseguiria ter essa visibilidade mesmo que o Lu tem, né? Então... E a conquista de levar então é isso. pra rua. E aí a gente, isso, eu acho que a gente vai incomodar mesmo. Só o fato de ser muitas mulheres vai incomodar. E aí vai ter uns que vai puxar pro seu, outros e eu vou respondendo, como diz eu, e aí eu vou gingando pra cá, pra lá, e vou vendo o que vai acontecer. Mas eu, sinceramente, eu quero fazer um trabalho com mulheres, empoderar as mulheres, seja elas negras, brancas, gordas, baixa, alta, entendeu? Isso é muito mais importante e é muito mais amplo do que isso, porque se você pensar que se as culturas, por exemplo, as culturas, tem muito, eu estava ontem com Tomani Kayate, e ele disse, ele começou a falar um negócio do árabe, daí depois ele foi pra Meca, depois ele foi pra... E eu fiquei quase meio tonta, assim, sabe? E aí é muito interessante porque ele diz, se as culturas, eu estou dizendo, principalmente artística, elas são misturadas, porque se elas não misturassem, elas teriam morrido, teriam sido dizimadas. Sim. É por isso que E ao mesmo tempo pela coisa que vai rolando. Se você vê uma maracatu, é óbvio que ali o maracatu, né, tem Xangô, tem todas as alfaias, tem tudo, bananá, mas se você vê o detalhe do coisa, é português. Mas aí o que acontece? É a forma que os negros tinham para fazer a saudação ao rei Xangô. Novamente trazer a coisa imperial, a coisa de império de África. Só que é isso, você tem que ir buscando, né? Aqui, né? Mas é isso. Mas é interessante, é bonito, né? É incrível. Uma coisa que me chamou a atenção foi dessa parte do estudo e da prática, você falou, né? Como isso funciona no grupo? Como vocês dividem entre o estudo e a prática? Qual é a divisão? Existe, por exemplo, sei lá, a Nega esse ano ela se propôs a pegar cada naipe, né, por exemplo, e os naipes são os instrumentos, os instrumentos. A gogô, né? Então ela se dividiu em uns tempos assim e aí ela ensinou as cantigas.
Betânia. Nossa Betânia, ela, por exemplo, tá 20 anos comigo. Né? Então, eu falo que é nossa Betânia. Não é? Se ela só fica assim, parece. E tanto eu sou como a Mazé, nós estamos praticamente 20 anos juntas. E aí, entende? Então, e não são mulheres negras. Então tem uma história, as pessoas precisam entender a história do Ilu. Você quer fazer sua história com mulheres negras? Não tem problema, mas você tem que entender as histórias, essa história. Que é muito mais bonita. Então, me perdi. Onde que eu estava mesmo? Não, a gente estava comentando sobre o estudo da prática. E aí a Nego, por exemplo, propôs, né, cada naipe, sei lá, hoje na sede é o agogô, só os agogôs. Então ela ensinava as músicas orixás em Yorubá, porque ela é uma Eked, que é um cargo altíssimo, né, depois da mãe de Santa é Eked. Eu conheci ela em Paris e tal, e trouxe ela pra cá, que é uma grande história, que ela tá aqui há um tempo. E aí ela pegou os naipes, então ensinou. Aí, então quarta e quinta a gente lá na sede vai só as alfaias. Elas aprenderam a cantar. O que elas estão cantando? Isso traduzido em português. Tá. Às vezes a Mazé pega só algum naipe dela, por exemplo, e faz um ensaio. Né? Técnica de como pegar a baqueta, os instrumentos, o que é esse instrumento? Esse instrumento, por exemplo, ele tem influências. Esse instrumento tem influência portuguesa, né? Na verdade. Veio uma caixa parecida com essa da Europa, mas aqui essas alfaias são usadas no maracatu, lá no Nordeste. É porque eu acho que também tem aquela coisa do rural, né? Também que, né? Vamos, tipo, quebramos, tiramos esse tronco, vamos fazer o quê? Vamos fazer um tambor, gente. Veio uma caixa do jeito e aqui se adaptou. Pegou um tambor, né? Então é um pouco disso, assim. Então você vai saber, né? Você vai ter um estudo, você vai ter a oportunidade de aprender, né? Não é tão complexo assim. Nós estamos falando de continente africano, nós estamos falando do tema ou dos orixás que vão cantar. Você vai aprender o que você está cantando, por que você está cantando, o que significa aquilo. E depois você vai para a prática, que é a saída. Que é o cortejo. Por isso que eu digo. Por isso que a gente teve, durante 4 anos, a gente realizava todo esse cortejo na rua. Então, assim, minha casa virava um barracão de escola de samba. Aí, não, hoje vai ser na casa daqui. Até o dia que a gente falou, não, vamos, aí faz comida e tudo mais. Mas a gente começou a ver que nós temos necessidade de ampliar nossos estudos também para poder passar, porque nós não somos detentora do conhecimento, né? A gente tem que estudar, né? A gente tem que ir atrás. Isso numa cidade como São Paulo, exatamente. Que é totalmente miscigenada. Exatamente. Isso também influi, a questão da cidade influi no trabalho de vocês? Influi no sentido que a gente realmente quer trazer mais, que as pessoas entendam que elas tem que ter mais propriedade da sua cidade. Das ruas? Das ruas, das praças e tudo mais, né? E aí as pessoas viajam às vezes, né? Vai pra Bahia, vai pro Rio, vai não sei pra onde pra ver. E aí a gente, não, peraí, aqui também tem, quintal, aqui, né? aquela coisa que você fica, né? Às vezes eu tenho um filho adotivo e ele fica querendo sair, fazendo coisa. Eu falei, filho, às vezes a coisa tá aqui dentro de casa e você não tá vendo. Ele, não, porque eu preciso não sei aonde, preciso ir lá na biblioteca, não sei do que. Eu falei, gente, mas tá bom, não precisa né? Então assim, e às vezes é isso, às vezes de uma maneira mais poética, dizendo assim, às vezes a gente procura tanto fora e na verdade está dentro da gente, né? Então essa coisa, volto a dizer, aquela questão que você fala da prática, ela tem uma prática mesmo de estudo mesmo, mas aí você tem que pegar o estudo e transformar ele em arte, em música, né? É isso. E levar pra rua. E ponderar na rua, né? Exato, claro. Tomar como conta dela, né? E com a Haddad, nesses últimos 2 anos tem sido mais fácil, né? Ou A não? prefeitura tem ajudado? Sim. Eu creio que sim, assim, não tem muita
dificuldade, assim, né? A gente não tem muita dificuldade porque a gente também chega junto dos órgãos. Se existe eles, a gente tem que chegar lá. Existe uma secretaria da igualdade racial, tá, mas e daí? Vamos lá, o que vocês põem no palco, né? Existe uma secretaria da igualdade racial, então vamos lá. Bater na porta. Então, a gente pretende, né? Ter um espaço mesmo, a gente pretende, talvez, quem sabe, né? Se o Xangô deixar e a gente trabalhar bastante, porque tem que trabalhar, né? Não é só pedir aos deuses, tem que trabalhar. A gente quer virar um instituto mesmo, né? De referência, de cultura negra e tudo mais. Porque vocês Mas são um ponto de cultura São hoje. um ponto de cultura, são uma ONG e tal. Mas o instituto é muito mais legal, né? Porque você pode transitar, pode ampliar muito mais. Né? Trazer pesquisa. Sim, pode trazer a África inteira. Ai, que ótimo. A gente quer estar junto. Essa é um pouco da ideia, assim. A gente tá fazendo bastante. Ontem tava com. Tem a Bubacar, que é de Guiné-Conakry, tá dando aula lá no ILU agora. E é muito interessante a aula que ele faz. Ele pegou uns panos, assim, colocou. Eu falei, nossa, isso é um adire? Ele disse, sim, adire, como você conhece? Porque eles ficam meio impressionados que eu conheço com algumas coisas. Eu falei, você fala em Olof ou Fula? Ele disse, como assim? Eu falei, é isso, vou estudando também, né? E Chega preparado. aí ele trouxe umas máscaras, aí ele fez, sabe assim, até quando você pegou o instrumento, você foi dançar, já estava dançando. Mas assim, não é assim, ó, então aqueceu, né, gente, vamos lá, então, não. Aí ele foi, falou que o Adire, é do povo, que tem mais de 300 mil anos, aquele tipo de tingimento, e não sei o que, e se faz aquilo, daí você pega e amarra assim, porque as mulheres amarram assim, porque os homens amarram assim, e porque não sei o que, não, e agora vamos tocar. Agora que ele vai te ensinar um vídeo. Um dia que vocês quiserem filmar e entrevistá-lo também. Ele fala francês, mas eu arranjo alguém para transmitir também. Nossa, muito Então, assim, essas conexões que é importante, assim, até o ILU chegar realmente em África. Que isso logo. E pro próximo ano? Eu sei que os trabalhos começam muito antecipadamente. Esse ano, Carolina, né, ganhou as ruas. Já dá para contar um pouquinho o que vocês estão preparando? Ou ainda... A gente tá sonhando ainda. A gente tá sonhando ainda. Mas tem um pouco do sonho da gente, assim, tem um pouco dessas ideias. A gente tem sempre tentar trazer uma imortal, né, como Carolina Jesus, mas a gente queria também trazer mulheres que estão vivas, como Elza Soares, né? Ninguém contou a história de Elza Soares ainda. E aí, tudo bem? Assisti. Ah, que ótimo. Agora também vem a Letícia. Aí, então tem um pouco dessas ideias, ou senão, aí a gente está estudando também uma coisa que eu pensei, mas isso também são ideias minhas, loucas, mas depois isso é discutido em diretoria, eu não decido sozinha. E aí também tem a ideia de trazer a negra Anastácia, sabe? Aquela que... escrava Anastácia, que era... né? Então eu fico viajando nessa coisa de a mulher ser tão calada, né? De a coisa africana, de a gente for tanto tempo calado, né? Isso tem uma menina que tem um instituto que chama Ame Psique e Negritude. Então ela trabalha na área psicológica, o que a escravidão trouxe para o psíquico do negro. Então, por exemplo, a fala, essa coisa de público, a gente falar, agora eu estou mais desenvolvida, mas você pode ver, é uma coisa que a gente não vai falar muito, né? Isso tem a ver com o legado de escravidão. Qual é o nome? Ame Psique e Negritude. Chama Ama. Quem cuida é Lucinha. E então, assim, né, eu fiquei pensando na escrava Anastácia, uma que ela foi condenada, ela tinha coisa da palavra, né, assim, ela tinha uma beleza. E não sabe se ela existiu, na verdade. É muito interessante isso. E estou estudando ainda, mas
Então, pra mim, e mesmo assim, se ela é um mito, não sei o que seja, mesmo assim, pra mim, ela é muito forte, aquela coisa que é aqui, assim, nela, assim, né? Pra mim tem muitos significados, assim, né? E sei lá, Talvez passar. no momento do desfile a gente tirasse, sei lá, não sei. Nossa, que fantástico. Tem que pensar ainda. Não, mas Mas é certamente a gente vai acompanhar. Mas é um vocês sonho nesse ainda, hein? caminho. Não, pode deixar, pode deixar. A gente quer Ok? É, nossa, que fantástico. Posso- Obrigada.